Conheça a Sauda IA e ganhe mais pacientes particulares todos os dias. Tenha um atendimento de excelência 24/7 com inteligência artificial no WhatsApp, Instagram e Facebook. Você está preso ao passado ou aberto para o futuro? Descubra a Sauda IA e tenha mais pacientes satisfeitos. Sejam bem-vindos a mais um podcast da 2A Consultoria, soluções na área de saúde. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, da minha família, uma pessoa muito querida, mas eu já combinei com ela que aqui no nosso podcast eles sempre se apresentam, já já você vai se apresentar. Antes eu quero dar um recado aqui muito rápido. Se você é profissional de saúde, você quer captar mais pacientes particulares, quer ter um atendimento VIP e um agendamento do futuro, você precisa conhecer a Sauda IA. Ela é uma inteligência artificial que faz o atendimento e o agendamento dos seus pacientes dentro do seu WhatsApp, dentro do seu Facebook e do seu Instagram. Você nunca mais vai perder um paciente, mesmo sábado, domingo e feriado. Sabe aquelas férias que você queria tirar sem perder agendamento de paciente? A inteligência artificial ultra personalizada para o seu negócio consegue fazer isso. Se você quer saber um pouco mais sobre essa solução, sobre esse atendimento do futuro, entre em contato aqui com a gente. Eu vou deixar o telefone logo aqui abaixo na nossa descrição e a gente vai fazer uma apresentação para você de como isso funciona. Mas voltando aqui para o nosso podcast, seja muito bem-vinda. Já combinei com você que você se apresenta, o microfone é seu. Obrigada, Hugo. Um prazer muito grande estar aqui, ainda mais por ser você, uma pessoa muito querida. E esse espaço é um espaço de acolhimento e de promoção, enfim, da gente poder ter esse tempinho para contar um pouquinho e contribuir, né? Ajudar as pessoas, porque acho que a proposta é essa. Bom, eu sou Marina Guedes, eu sou psicóloga, sou profissional de educação física e sou psicomotricista. E ao longo da minha vida fui buscando sempre me aperfeiçoar e estudar aspectos ligados ao desenvolvimento humano, à saúde física, à saúde mental, isso sempre fez parte da minha vida. Então hoje o que eu mais faço, né, é trabalhar com a saúde das pessoas, tanto física quanto mental, isso é muito bom. Muito bom. A saúde mental agora é um tema que está muito em alta, principalmente dentro da pandemia e depois da pandemia. Sim. Marina, fala para mim, por gentileza, como é que a psicologia entrou na sua vida e tocou seu coração? Então, essa história é uma história longa, né, de muitos anos. Pode contar, não tem problema. Não, eu já tenho, né, assim, umas 2 décadas formada na educação física, que foi a minha primeira graduação, e eu busquei a educação física não especificamente, num primeiro momento, não pela área de atuação, mas pelos conteúdos que se estuda na educação física, que é muito voltado para questões fisiológicas, anatômicas, promoção de saúde, isso sempre foi muito importante, sempre considerei muito isso. Depois que eu me formei em educação física, eu fiz uma outra formação, que é em psicomotricidade. E a psicomotricidade, ela abraça todos esses aspectos motores, emocionais e cognitivos. Então, desde sempre trabalhei com crianças que apresentavam alguma deficiência, alguma alteração motora, cognitiva, de aprendizagem e tal. Então, isso é uma abordagem também terapêutica. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui aprofundando, por conta do meu trabalho na educação física, na psicomotricidade, eu fui aprofundando os meus estudos voltados para a saúde mental mesmo. Né? Então, chegou um momento que eu percebi que a psicologia, ela complementaria muito essa minha formação e eu teria uma qualidade melhor de atendimento. E conforme o tempo foi passando, acho que isso foi, sei lá, isso foi nascendo, isso foi se estruturando e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa além do que eu faço mesmo. Fantástico, Marinha. Saúde mental é um tema que está muito no hype hoje em dia, né? Está muito em voga. E eu queria saber de você, assim, você acredita que ainda é difícil para que as pessoas falem abertamente sobre saúde mental nos dias de hoje? Sim, ainda é difícil. Nós temos muitos preconceitos ainda, né? Então, falar de saúde mental melhorou, sem dúvida. A gente está num outro momento da vida, do mundo, do planeta. A pandemia também foi um período difícil e que contribuiu muito para o crescimento desses profissionais da saúde mental. Mas é um fato que ainda se tem uma associação à fraqueza, à falta de capacidade, quando você percebe que quando você se depara com alguma alteração mental.
Só que é importante a gente falar que, às vezes, quando a sua saúde mental não está bem, não necessariamente é porque houve digamos assim, um fato na sua vida. Às vezes você está com o seu sistema imunológico debilitado, às vezes a sua saúde está, sabe, carecendo de vitaminas, por exemplo, às vezes algum tratamento que você esteja fazendo para um outro aspecto da sua saúde impacta na sua saúde mental, quer dizer, então são vários aspectos, né, que se considera quando a gente tem esse olhar para a saúde mental. E aí o preconceito vem por causa disso, porque todo mundo está sobrecarregado, a vida hoje é muito corrida, se associa isso à fraqueza, e não é. Saúde mental é qualidade de vida, saúde mental é necessário, e quando a nossa cabeça não funciona bem, e lembrando que a cabeça não é só o que a gente pensa, nós temos questões fisiológicas, neurológicas, né, hormonais, que organizam essa cabeça, esse pensamento, essa forma de agir, e quando isso está desregulado, isso impacta na saúde mental. Muito bom. Dentro desse cenário, quero perguntar para você assim, quais são os impactos que a saúde mental pode ter na saúde física e também dentro da qualidade de vida da pessoa? Muita coisa. É muito comum você sentir dores pelo corpo, dores de estômago, náuseas, dor de cabeça, bruxismo. Já atendi uma paciente que ela tinha bruxismo, né? Dos dentes estarem realmente desgastados e tal. E fora outras coisas, né? Temos várias doenças que são que é o que o corpo apresenta. Mas quando você vai estudar, vai pesquisar mais a fundo, vai se conhecer, você percebe que o que está faltando é uma regulação nessa emoção, né? Então, às vezes a gente lida com problemas que são difíceis, mas que a gente poderia lidar de uma forma mais leve. E quando você não sabe muito manejar os problemas, às vezes a gente passa por situações, como eu disse, né? Quando alguma coisa desregula, você não tem exatamente um radar. Olha, ei, tal aspecto no seu corpo desregulou. Isso vai impactar a sua saúde mental. A gente não vem com isso. Então você começa a sentir sintomas físicos. Então nem tudo. Às vezes você investiga, quantos casos, né? Você investiga, faz um monte de exame, mas não dá nada. Tá, já procurou uma terapia? Já foi ao médico? Tentou fazer um atendimento com um psiquiatra? Ver se tem alguma coisa que pode regular? Procurou um psicólogo? Ver aquilo, porque, enfim, é importante que você esteja atento ao seu corpo, se ouça, sabe? Nem tudo é só patológico. Tem coisas que são emocionais mesmo. Entendi, fantástico. Falando então ainda desses sinais físicos que o paciente pode sentir, como é que os pacientes podem prestar mais atenção no corpo deles e entender os sinais que esse corpo está dando relacionado ao bem-estar dele emocional? Olha, Hugo, isso é mais fácil do que o que a gente imagina. É porque tem momentos que você não para, né? A gente vai sentindo aquela dor muscular, a gente vai sentindo aquela tensão no pescoço, você vai sentindo o estômago embrulhado, uma dor de cabeça constante, um tremor na pálpebra, sabe? A visão ficou turva, você subitamente esqueceu o que ia fazer, ou seja, o seu corpo ele vai dando sinais que você precisa parar, respirar, observar, mas a tendência das pessoas é procrastinar, né? Deixar isso para depois. E aí chega um momento que você passa mal. Então o coração acelera, você começa a ter falta de ar. Realmente é verdade que existem sintomas físicos. Então eu acho que é muito da pessoa parar e pensar, peraí, eu tô bem hoje, o que eu tô sentindo? O que é que tá me deixando com o pensamento acelerado, com a respiração mais ofegante? O que tá acontecendo que eu estou desconfortável? O que eu estou permitindo que escolham por mim? Sabe, o que eu gostaria de dizer não, mas eu fui no embalo e estou dizendo sim, 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 sim. Entende? Então, como que você fica atento a isso? Sabe, a gente tem uma certa percepção. As pessoas têm isso, mas elas ignoram. Então, fique atento ao sinal do seu corpo. O que ele está dizendo para você? Muito bom. E agora eu queria saber a sua visão assim com relação ao preconceito ainda da saúde mental. Você acredita que dentro da sociedade atual a gente ainda tem esse olhar de preconceito e o que você pensa que a gente pode fazer para combater esse preconceito com relação à saúde mental? Olha, combater preconceito é falar sobre a situação.
Então, a gente combate algo que precisa ser aceito, precisa ser conhecido, falando sobre isso. Saúde mental não é luxo, não é brincadeira, é saúde como um todo. O preconceito vem de anos atrás, isso é uma coisa cultural até, né? Então, muitas pessoas precisam de ajuda e poderiam estar num outro momento da sua vida, poderiam ter mais qualidade, poderiam estar gastando menos dinheiro com medicação e com tratamentos se tivessem um aparato, né? Se tivesse um acolhimento, se tivesse um atendimento em terapia, em psicoterapia. Então, o preconceito, ele vem muito de outras gerações. Por exemplo, no meu atendimento na psicomotricidade, eu atendo pessoas idosas. Então, é mais difícil essa aceitação da terapia. Por quê? Porque tradicionalmente, né, hoje quem tem 70, 65, 80 anos, supõe que quando você tem alguma alteração na sua saúde mental, isso é frescura, vai passar, não, é assim mesmo. Tem pessoas que têm alterações, às vezes você tem um comportamento que ele é 8 ou 80. Não, eu sou assim mesmo, eu sou 8 ou 80. Não, ser 8 ou 80 não é funcional. Uma pequena coisa que modifique no seu dia e você tem uma hiperreatividade. Não, isso não é normal. Então, por que será que isso está acontecendo, né? Então, às vezes a gente lida como se fosse, é o jeito mesmo da pessoa. Mas, na verdade, é um comportamento que está fora do conforto, está fora do funcional. A pessoa poderia melhorar aquilo. E aí o impacto é na qualidade de vida, na relação com as pessoas. Então, o preconceito, ele existe porque isso é cultural. Mas, cada vez mais é necessário que as pessoas falem, olha, eu estou passando por isso, eu estou tratando assim e tal, olha como é que melhorou a minha vida, precisa ser falado sobre isso, esse assunto tem que ser dito. Muito bom. Agora eu quero ir para um lado aqui, para um caminho do autoconhecimento. Eu quero saber de você, assim, por que é tão importante as pessoas entenderem as suas emoções, terem esse olhar para o autoconhecimento e principalmente dentro da área de relacionamento e educação com os filhos? Complexo. Autoconhecimento é você saber de verdade o que é que desperta em você bons sentimentos e sentimentos ruins. Porque, na verdade, todo mundo quer ser bom, né? A gente quer sempre agradar, a gente quer acertar, a gente quer ter a certeza, quer ter o conforto de que fizemos o melhor. Mas também é verdade que nós somos seres humanos, somos falhos, temos nossos defeitos, temos situações que nos deixam muito desconfortáveis. E aí é o porquê disso. Por que às vezes alguém da sua família deixou de pegar um copo de água para você e você se sentiu tão mal? Porque você achou que a pessoa não te valorizou, ela deixou você em segundo plano, ela tratou você de uma forma inferior e às vezes a pessoa só esqueceu mesmo, entendeu? Então isso gera vários problemas, né? No relacionamento pessoal, no relacionamento com seu cônjuge, com os filhos, né? No trabalho. Então, enfim, o autoconhecimento não é apenas você pensar eu primeiro, segundo eu, terceiro eu, como às vezes a gente escuta por aí, né? Não é somente sobre isso. Autoconhecimento é você saber até onde você pode ir, sabe? Até onde é seguro para você emocionalmente. É você aprender a se posicionar, é entender que às vezes quando você diz não para uma situação, você está dizendo sim para você, para o seu conforto. Sabe, você não está despertando em você um outro gatilho para você, sabe, liberar mais cortisol, ficar mais estressado, ter dor de estômago, dor de cabeça. Então, autoconhecimento é isso, onde é que é o meu limite e quebrar também algumas crenças que a gente vai arrastando desde a nossa infância. A gente traz isso, todo mundo tem um pouquinho, normal. Mas tem coisas que paralisam, tem coisas que atrapalham. Então, por que a gente não pode ser feliz? O autoconhecimento traz isso, traz felicidade, traz tranquilidade, traz serenidade, traz a compreensão de quem você é, mas tem que querer. O autoconhecimento tem que querer. Tem que partir de você, senão não tem como. Muito bom. Vamos colocar um foco, então, aqui, por gentileza, na parte de relacionamento, especialmente aqui de duas pessoas, né? Você pode falar um pouquinho pra gente de como as emoções mal resolvidas, elas podem afetar o relacionamento das pessoas? Há diversas maneiras, porque uma das coisas que todos os conflitos, principalmente os conflitos entre casais, penso eu que a base da estruturação desses conflitos, do primeiro passo para a resolução dos conflitos é o diálogo.
E quando você tem questões emocionais que não estão bem resolvidas, aí entra no autoconhecimento. Você nem sabe exatamente por que você está sentindo aquilo, mas você sente. Tá, e aquilo ali gera um comportamento em você baseado naquilo que você sentiu. Mas espera aí, você sentiu por quê? Você sentiu porque aconteceu alguma situação, você pensou de uma forma, essa pessoa está fazendo tal coisa contra mim. E aí você reage de uma forma exagerada ou então com muita frieza, isso é um aspecto. Ou ainda, você tem questões suas, você está mal no trabalho, não sabe como colocar isso para o seu parceiro, sua parceira, enfim, está passando por alguma situação, sei lá, seja ela qual for, que você não está bem, e aí se recolhe, se coloca num cantinho. E aí o parceiro, pode entender isso como frieza, distanciamento. Mas, na verdade, ou uma coisa simples, uma coisa boba, que um possa ter feito com o outro, e que chateou pra caramba, por que não senta e não conversa, não ajusta? Então, assim, se eu tenho emoções que não estão claras para mim, se eu não sei exatamente por que eu estou sentindo e eu não consigo dialogar com o meu parceiro, isso vai virando uma bola de neve, né? Então, quantos conflitos na vida 2, por exemplo, a gente poderia diluir, poderia resolver se houvesse o diálogo, mas dialogar, conversar, também nem sempre é uma tarefa fácil. E aí, nesses casos, entra bastante o atendimento da psicologia também, para mediação de conflitos, para organizar essa vida do casal, colocar alguns critérios, fazer os combinados, né? Tudo é a base do diálogo. Conheça a Sauda IA e ganhe mais pacientes particulares todos os dias. Tenha um atendimento de excelência 24/7 com inteligência artificial no WhatsApp, Instagram e Facebook. Você está preso ao passado ou aberto para o futuro? Descubra a Sauda IA e tenha mais pacientes satisfeitos. Muito bom. Já que a gente está falando aqui de relacionamento, de parceiros, vamos evoluir um pouquinho, então vamos falar agora dos filhos. Falando de crianças, eu queria saber a sua visão. Como é que você pensa que os pais de hoje conseguem ajudar os seus filhos a desenvolverem uma boa saúde mental? Primeira coisa, olhe para os seus filhos. Não delegue a criação dos seus filhos para eletrônicos nem para filhos mais novos. Ser pai e mãe é difícil, fato. Mas negligenciar, deixar para depois é mais difícil ainda, porque as consequências são piores, né? A gente tem por hábito, eu digo a gente porque quem nunca fez o que eu vou dizer agora, né? Às vezes, deixa disso, não foi nada, para de chorar, deixa pra lá. Bobagem. Bobagem pra quê? Se eu tô chorando, se eu tô sofrendo, aquilo ali tem uma importância para mim. Então a gente não precisa nem prolongar o sofrimento da criança e nem descartar o sofrimento da criança. Então, como que os pais impactam na saúde mental dos filhos? Totalmente. Eu preciso ter pais equilibrados, minimamente equilibrados, que saibam dialogar, que consigam conversar com seus filhos, mas que ao mesmo tempo coloquem limites claros, sabe? Hoje em dia a gente tem o medo de perder o afeto. Então você não chama atenção e não coloca os limites porque você... tudo que eu não tive eu vou dar para o meu filho. Isso é um grande equívoco, porque aquilo que eu não tive ou que você não teve, ou qualquer outra pessoa, aquilo aconteceu numa outra época. Em 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás. E as suas necessidades, aquilo que atendia às suas expectativas, não necessariamente é o que vai atender às expectativas do seu filho. Então é um equívoco essa fala de que não, eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Tá, mas não tem como fazer isso, porque o seu filho é seu filho, é uma outra pessoa, outro indivíduo. Então é importante você validar o que a criança sente. Então, se ela tá com raiva, ela pode sentir raiva. Ela só não pode quebrar as coisas, por exemplo. Isso é demais. Então, a gente fala, olha, eu entendo que você está sentindo raiva, você está frustrado, mas você pode... você quer conversar com a mamãe sobre isso? Você quer ficar um pouquinho sozinho? A gente respeita, a gente valida o sentimento da criança. Porque a criança... é um outro podcast, né? Porque a criança, ela tem muitas necessidades na constituição desse serzinho, né? Dessa emoção, dessa estruturação psíquica que a gente chama. Então, é complexo. E aí, os pais, por sua vez, eles trazem a sua bagagem de como eles foram estruturados.
e que nem sempre é o ideal para aquela criança. Então, como fazer? Eu não sei. Cada caso é um caso. É importante, o certo é que você precisa ter um mínimo de equilíbrio. Então, se por qualquer coisa você ou mima demais ou você agride demais, tá no 8 ou 80. Então, isso não é legal. O bom é a serenidade, é buscar o meio termo, é buscar a compreensão, o diálogo, colocar limites claros, não ficar a cada dia mudando uma regra, sabe? Não, ter um ambiente seguro. Enfim, é importante que a criança se sinta segura com os seus pais. Muito bom, Marina. A gente caminhando aqui quase que para o final do nosso podcast, mas a gente ainda tem algumas perguntas. Eu quero saber de você, assim, você pode dar alguns exemplos de quando que uma pessoa deve considerar buscar um profissional para cuidar da sua saúde mental? Olha, pode parecer bobagem o que eu vou dizer agora, mas às vezes a gente está dentro do nosso ambiente familiar e as pessoas que estão ao nosso redor, elas sinalizam isso. E aí existe uma tendência a você refutar, né? Você não aceita. Porque, não, nada a ver. Mas, às vezes, quem mora com a gente conhece a gente muito bem. E sabe que temos flutuações de humor, todos temos alterações de comportamento, normal, temos momentos mais tensos da vida, mais tranquilos, ok. Mas como você vai identificar que você precisa de um atendimento? Primeiro, observe o que as pessoas falem de você, principalmente se for uma pessoa que ama você, que está ali para o que der e vier. Isso pode ser um feedback, você pode considerar. Um outro aspecto é quando você começa a perceber que a sua rotina diária, o seu dia a dia, a sua vida, começa a ser prejudicado por sentimentos, por emoções, por sensações. Então, você estava dirigindo, por exemplo, e teve um excesso, uma falta de ar absurda, ou então você subitamente apagou, não sabe onde você está, esqueceu qual é a rua que você tem que entrar. Isso é um sinal que tem alguma coisa que não está bem com a sua cabeça. Você tinha um pique, tinha um ritmo, tinha uma forma de ver a vida, de repente tudo ficou triste, tenso, muito difícil, sabe? Porque, assim, os sinais, eles acontecem. A gente tem como perceber isso. Só que, às vezes, a pessoa que está passando por aquilo, ela não enxerga isso, não entende. Situações, por exemplo, isso é muito frequente, né? Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, são pacientes que, com certeza absoluta, terão oscilação do seu humor. Isso é um fato. Pode ser que seja muita essa alteração, pode ser que seja pouca. Então, já é preciso ficar atento. Se você, independente de ser esse caso, mas se você, por exemplo, o seu dia a dia, você tem situações confortáveis e desconfortáveis. Daqui a pouco você se percebe todo dia bebendo um pouquinho demais. Isso não é saudável, você vai arrumar um outro problema. Ou então você se percebe descontando numa caixa de chocolate, ou comendo mais, ou ingerindo mais açúcar. Percebe que você mudou? Você está compensando uma situação, um desconforto emocional, uma ansiedade, um coração acelerado, um gelado no estômago. A gente tende a buscar, né, recursos para sair do desconforto. Quando, muitas vezes, o melhor seria tentar enfrentar o desconforto. Porque o problema pode não ser tão grande assim. Sabe? Tudo na vida, Hugo, tem uma solução. Ainda que a solução seja simplesmente aguardar e esperar. Pode ser uma solução. E nem sempre aquilo que é extremo, para você, vai ser uma coisa realmente extrema. Às vezes é só uma percepção. Entendeu? Então, quando identificar isso? Ficar atento. Prejuízos funcionais, prejuízos na sua saúde, mudanças de hábito, adoção de hábitos que não são saudáveis, brigas, alterações no seu comportamento familiar, com as pessoas que eram lá sua rede de apoio. Fiquem atentos. Pode ser uma situação que você precisa. Pensamentos de fazer mal para você, ideação suicida, sabe? Coisas assim que você não cogitava e que agora passam pela sua cabeça. É um sinal que você está precisando, pelo menos, conversar com alguém, com algum profissional. Muito bom. Dentro desse contexto que você acabou de falar, podem ter algumas pessoas que passam por uma hesitação, assim, ficam hesitando de cuidar da sua saúde mental ou de procurar ajuda realmente. Qual que seria a mensagem que você daria para essa pessoa que hoje hesita em cuidar da sua saúde mental? Olha, primeiro, o atendimento psicológico ele é particular. Particular no sentido de ser privado, discreto, é uma coisa muito pessoal.
Então, todo profissional, psicólogo, devidamente formado, registrado no seu conselho, ele tem que obedecer ao seu código de ética. Então, de forma alguma, uma pessoa pode ser exposta. De forma alguma, não existe isso. Então, se você está na dúvida, procura ou não um profissional, procure. Você vai ser respeitado na sua individualidade e na sua privacidade. Isso é um aspecto. Um outro ponto. Será que eu vou ou eu não vou? Eu tive uma experiência, não foi legal. Procure um outro profissional. Às vezes a gente não considera a afinidade, mas isso é real. Eu posso ter uma afinidade com um médico e não ter tanto por outro que seja da mesma linha. Eu posso ter afinidade com um professor e não ter com outro que seja da mesma disciplina, da mesma escola. Eu posso ter afinidade com uma pessoa e não ter com a outra que seja do mesmo trabalho. Eu posso ter mais afinidade com um psicólogo do que com o outro. Então, não descarte a possibilidade de tentar novamente, porque eu recebo esses relatos, né? Mas eu fui, foi horrível. Tudo bem, tenta uma outra pessoa, tenta uma outra abordagem. Existem várias abordagens, né? Por que não? Então, não tenha medo de buscar ajuda, sabe? Uma das falas que eu costumo ouvir no consultório é: nossa, por que eu não vim antes? A pessoa chega, por que você veio? O que te trouxe aqui? Uma paciente falou assim pra mim: não, eu vim aqui porque minha mãe mandou. Revoltadíssima, já era adulta, né, 20 e poucos anos, e ela muito revoltada e tal. Quando chegou na segunda sessão, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, assim, isso muda a percepção, porque a gente precisa tentar. É muito bom você fazer terapia. Muito bom, muito bom. Chegando aqui, então, ao final do nosso podcast, tem uma última pergunta para você. Já que a gente falou aqui de pessoas que, de repente, podem não procurar ajuda aí para cuidar da sua saúde mental, que conselho você daria para essas pessoas que hoje buscam cuidar melhor da sua saúde mental? Eu acho que é não deixar de ouvir os sinais que o seu corpo te dá. Então, fique atento a desconfortos. Sabe, às vezes a gente pensa que é alguma doença e é só mesmo uma emoção que está mal resolvida. Não ouça os conselhos negativos de outras pessoas. Decida por você. Saúde mental é vida, saúde mental é necessário. Se você tem uma saúde mental ajustada, equilibrada, protegida, cuidada, todo o resto funciona. Porque eu posso ter uma situação muito difícil para enfrentar. O meu corpo físico pode estar bem, pode estar fortalecido, pode estar bem condicionado. Mas se a minha saúde mental não estiver em dia, não adianta eu ter o corpo físico porque ele pode adoecer. Então, saúde mental também é exercício físico. A gente precisa fazer essa dobradinha. Eu, melhor do que ninguém, posso dizer isso, né? Mas comece devagar. Comece aos poucos, vai, sabe, procure um profissional, olhe para fora, experimente respirar um pouco de ar puro, entre em contato com a natureza, reserve um tempinho para você, faça uma meditação. Tem tantos aplicativos, até mesmo pela internet a gente consegue botar uma musiquinha legal, ter um tempinho para você, sabe, simplesmente pausar, respirar com calma, com tranquilidade. Então, o que fazer? Começa, não tenha medo de se autoconhecer. Eu garanto, é muito bom. Não tem como uma pessoa que nunca fez terapia porque tinha restrições, tinha medo e tal, que é essa questão do autoconhecimento, quando ela começa a investir nisso, ela percebe, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque saúde mental é qualidade de vida e todo mundo merece, né? Muito bom. Marina, prazer te receber aqui. Você falou muito bem aqui sobre saúde mental. Assim, realmente você tem muita propriedade, muita autoridade para colocar tudo isso que você trouxe aqui. Tenho certeza que quem vai acompanhar esse podcast com a gente vai sair muito mais enriquecido de conhecimento e de energia boa. E se estiver procurando realmente uma qualidade de vida, uma saúde mental, vai ter aqui alguns caminhos, vai ter alguns insights. Com certeza. Muito bom. Como a gente combinou, agora é aquele momento de você fazer aí o seu agradecimento, de você lembrar daquelas pessoas que te ajudaram, que certamente vão assistir aqui o podcast e vão ver que você lembrou delas, tá? Com você. Olha, todas as pessoas que contribuem para a nossa formação profissional, para o nosso aprendizado, são muito importantes. Então, todas as pessoas que algum dia foram os meus professores, minha gratidão é eterna, porque eu aprendi muito com essas pessoas, inclusive aquilo que eu não deveria fazer. Então, sempre isso é maravilhoso. Mas eu não posso deixar de lado, claro, tem o meu
o meu aparato familiar, isso é muito importante, então isso aí já está, primeiro, é o topo da lista, mas eu sempre agradeço aos meus alunos, porque toda a minha trajetória profissional começou depois que eu fui fazer a minha faculdade e tal, e fiz a outra e tal, isso tudo tem relação com aquilo que eu precisei fazer. Eu precisei me tornar uma pessoa mais capacitada para poder desenvolver e aplicar com o meu conhecimento uma forma mais ajustada, mais precisa, mais adequada àquilo que o meu paciente, que o meu aluno precisava. Então, se não fosse, isso vale para todas as áreas, né? Porque eu trabalho com criança, eu trabalho com a graduação, então eu formo profissionais também, com a pós-graduação, eu atendo como personal, atendo no consultório, quer dizer, são muitos, os meus pacientes, todas essas pessoas estão. O resumo da ópera é: todo mundo que passa pela sua vida tem um motivo para passar por ela. Seja para você aprender algo, para você refletir sobre alguma coisa. Então, a minha gratidão é isso, é pela vida mesmo, pela oportunidade de estar aqui. Então, eu agradeço também você por esse espaço. Muito obrigado. Obrigado aí por você aceitar o nosso convite. Chegando então ao final aqui do nosso podcast, se você chegou até o final desse podcast, se ele fez sentido para você e você é da área de saúde, precisa captar paciente, fidelizar paciente, colocar a inteligência artificial na sua vida de forma prática, principalmente fazendo agendamentos de paciente no seu consultório, no seu negócio de saúde, você precisa de ajuda com isso? Procura a gente aqui, da 2A Consultoria, que a gente consegue te ajudar com esses desafios para você ter resultados melhores no seu consultório ou na sua clínica. Marina, muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. O prazer foi meu. Espero que esse nosso podcast dê grandes frutos para você aí Dará, na com internet, certeza. no mundo digital. E ajude as pessoas. Muito bom. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Você é médico ou gestor de uma empresa de saúde? A 2A Consultoria pode transformar seu negócio. Somos especializados na saúde e oferecemos estratégias inovadoras para hospitais, clínicas e consultórios. Além disso, ajudamos médicos a construir autoridade no mundo digital. Potencialize sua presença com a 2A Consultoria. Agende gratuitamente uma reunião estratégica de 20 minutos conosco. Ganhe mais tempo e melhores resultados.